Conexão Saúde. Conexão Saúde. A medicina em sua casa, a medicina ao alcance de todos. Gente, o Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos cirúrgicos. A gente perde só para os Estados Unidos. Corrigir imperfeições do corpo também pode custar mais caro do que a gente imagina. E eu não estou falando de dinheiro não, porque tem muita gente que procura aí aqueles fundos de quintal para fazer cirurgia de reparação no corpo, botar silicone, por aí vai. Por isso nós vamos conversar agora com o Dr. Matheus Erdi. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Dr. Matheus, aqui é o Rafael de França, na Rádio Manchete. É um prazer te receber aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Rafael. É um prazer estar falando com você e com o público todo para a gente tentar ajudar, trazer informação de qualidade para esse povo do Rio de Janeiro. Doutor Matheus, para a gente primeiro entender por que tem uma explicação do brasileiro ser o que mais procura depois do americano a cirurgia plástica, os procedimentos cirúrgicos? Bom, primeiro que o povo latino, né, ele já tem uma tendência de hipervalorizar o corpo, e principalmente o corpo feminino, e a gente aqui, como um país com uma costa, né, milhões de quilômetros de praia, a gente tem então uma exposição corporal, tanto do homem quanto da mulher, muito grande, o que acaba sendo o maior fator de valorização da estética corporal como um todo, e aí sim a gente também entra a cirurgia plástica nesse esquema. Os Estados Unidos, eles acabam só ganhando por causa da extensão e ter uma população muito maior do que do Brasil. Mas se a gente talvez fosse equilibrado ali, o Brasil já estaria na frente disparado. E quais são os cuidados básicos que as pessoas devem ter ao procurar um especialista para fazer uma cirurgia estética, uma cirurgia de reparação, para mexer no corpo, para mexer na face, doutor Erdi? Então, hoje a gente tem, com a tecnologia, facilitou bastante. Antigamente a gente dependia muito mais do boca a boca e de uma pesquisa mais difícil para fazer. Então hoje o primeiro passo é quando você recebe uma indicação de uma amiga, de um parente que fez uma cirurgia com um médico, é procurar na internet, principalmente no Conselho Regional de Medicina, para entender se ele é médico, se ele está registrado naquela especialidade, porque o médico ele pode exercer a função de uma outra especialidade, mas não ter qualificação para isso. Isso é um grande problema da legislação. E no caso aqui a gente discutir, mas entender se ele é registrado, por exemplo, como cirurgião plástico. E também procurar se ele não tem nenhum processo ético no próprio Conselho Federal. No site, você não precisa ir ao Conselho, você já começa a entender se ele tem algum problema ou não respondendo sobre outras pacientes. Além disso, é claro, conversar com a pessoa que operou com ele, então quem te indicou, ou conversar com pessoas aí na internet, procurar outras pessoas para entender como é o tratamento que ele faz, a atenção que ele te dá no pós-operatório, antes da cirurgia, se você tem toda assistência numa eventualidade de uma complicação. Então isso é muito mais importante do que você só ir lá fazer o resultado e achar que isso vai dar super certo. A gente está falando aqui de cirurgias plásticas e afins, mas quais são as reparações, né, mais feitas aqui no nosso país, doutor? Bom, a gente tem, por estar caminhando com um país bastante sedentário, hoje a cirurgia reparadora mais realizada na cirurgia plástica são as cirurgias pós-bariátricas, né? As reparações das cirurgias de pacientes que perderam muito peso. Então, essa é a primeira. As reconstruções de mama, do câncer de mama, também são outros tipos de reparação. E aí, por terceiro, entram as reparações de cirurgias mal feitas, por exemplo. E essas cirurgias, por exemplo, a gente fala aí de lipoaspiração e afins. Tem gente que, vou fazer uma lipo para emagrecer. A lipoaspiração tem essa finalidade ou isso é um boato? Como diz o povo fala muito, né? Isso na verdade é um mito. Na verdade, a lipoaspiração ela não é feita e não deve nem ser indicada como método de emagrecimento. A lipoaspiração ela serve para o tratamento da gordura localizada, aquele acúmulozinho de gordura embaixo do umbigo, aquela na lateral da perna, o famoso culote, aquele pneuzinho que vai para trás ali em cima do bumbum. Ela é muito boa para isso. Quando a gente tem um excesso de gordura, quando a gente está sobrepeso e vai tratar com a lipoaspiração, acabam se excedendo os volumes, né?
tentando se retirar muito volume de gordura, o que leva a um risco muito grande a paciente, por causa de sangramento, por causa de ser uma cirurgia muito grande. Então o risco do metabolismo muito aumentado e descompensar essa paciente é muito grande, e aí que a gente começa a passar as linhas de segurança para aquele procedimento. E é importante, doutor, um acompanhamento psicológico para qualquer tipo de intervenção cirúrgica desse tipo? Alô? Doutor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Está ouvindo? É importante um acompanhamento psicológico para qualquer tipo de intervenção nesse tipo, qualquer tipo de intervenção feita no corpo da gente? Sempre, sempre. É muito importante que a paciente esteja muito bem preparada psicologicamente, porque ela vai sofrer uma transformação. E aí, se a gente pegar bem a analogia da borboleta, a lagarta, ela não dorme e vira borboleta. Ela tem toda aquela fase de casulo, ela tem que... O corpo dela vai se transformando e aquilo provavelmente gera cicatrizes que vão evoluindo para então criar asas e ela poder virar em si a borboleta. A cirurgia é a mesma coisa. A paciente, ela vai passar por um processo que pode gerar desconforto, dor, né, inflamação, tem cicatrização, vai ter que tirar pontos, curativo, procedimentos extras como drenagens, etc., que vão levar um processo. Esse processo normalmente vai durar ali de 3 a 6 meses para a paciente chegar no resultado que seria o resultado final da cirurgia. E se a paciente não estiver preparada psicologicamente para isso, aquilo que era uma fantasia se torna, às vezes, um processo frustrante. E ela chega aos 6 meses com essa frustração, ela às vezes tem um resultado maravilhoso, mas ela não está feliz, porque não estava preparada para este processo. A produção me mandou aqui, eu estou abrindo, dando uma olhadinha, vários grupos, né, de Instagram, até de Facebook, em que pessoas relatam as cirurgias que foram mal feitas ou tiveram um resultado ruim. E o que me chama a atenção, Dr. Matheus Herdi, que é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que me chama a atenção é a quantidade de jovens que cada vez mais procuram a cirurgia plástica como uma saída para ter um corpo dito perfeito por esses padrões de hoje da sociedade de beleza, que eu não concordo muito, mas é um padrão da sociedade. O senhor falou da lagarta e da borboleta, eu acho que a gente pode até traçar um paralelo nisso aí. O jovem, a jovem, por que elas procuram tanto a cirurgia? E é indicada a cirurgia para uma jovem que ainda tem aí uma vida inteira pela frente, tem 1000 maneiras de cuidar do corpo, doutor Matheus? Exato. Na verdade, hoje, de novo, assim como às vezes o paciente não está preparado psicologicamente, hoje a nossa sociedade, na grande maioria das vezes, e o jovem dessa geração Z principalmente, eles não estão preparados para uma espera, eles não é uma geração da paciência, é uma geração do imediatismo, né? A pessoa, como tem muita informação, como você acessa as coisas e você já tem aquilo resultado na hora, você transfere isso para a cirurgia plástica e para outras coisas na vida também. O que acabam procurando sempre métodos que prometem milagres, métodos que vão transformar a pessoa da noite para o dia, e com isso acabam escolhendo profissionais que às vezes usam esse marketing que não é tão adequado para atrair o público, sem esclarecer os fatos de que existe todo esse processo. Não é, a gente está falando de uma cirurgia, né? A gente está falando de um procedimento cirúrgico invasivo que vai ter uma recuperação e cada corpo vai responder de uma forma. Não é um produto que a gente prega numa prateleira e consegue vender para todo mundo. Então, isso traz grandes complicações. A gente tem uma invasão também de profissionais, às vezes, não tão éticos, médicos e não médicos, que acabam também oferecendo esses serviços, e a gente vem vendo cada vez mais em redes sociais e também nos consultórios muitas complicações, às vezes complicações que a gente pode melhorar algo, mas não pode trazer aquela paciente de volta ao estado normal. Perfeito. Doutor Matheus, eu estou em cima da hora, eu vou pedir para a produção marcar um outro papo com você, porque tem uma dúvida que surge e que eu recebi até por WhatsApp aqui agora, do seguinte, os procedimentos estéticos que são feitos por profissionais que não são cirurgiões plásticos, tem muita dúvida sobre isso. Vamos falar numa próxima sobre esse papo? Claro, será um prazer.
Dr. Matheus Erdi, um forte abraço, obrigado, até a próxima. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau.